Convidamos neste momento o professor e palestrante Dr. Flávio Martins para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que responsabilidade estar aqui na companhia, na presença de todos vocês. Quero agradecer a doutora Hélida Vieira, que gentilmente me convidou. Realmente, como disse o vereador Daniel, como disse o vereador Bruno, de longe tenho visto aí a condução da doutora Hélida na presidência da Câmara e realmente fico muito admirado como o Brasil precisa de lideranças femininas, como vocês têm aqui em Lorena. Não basta falar, tem que fazer. As palavras, quando são desacompanhadas de atos, são aquelas coisas que se perdem no vento. Então, as palavras, elas precisam ser acompanhadas de atos. Queridas amigas, aos homens eu nem vou me dirigir, vocês ficam na sua, eu vou me dirigir às mulheres. Bem, queridas amigas, é uma responsabilidade enorme falar num evento sobre direitos das mulheres e a desigualdade que há entre as mulheres, porque, de fato, eu faço parte da maioria. Só uma observação. No direito, maioria não é exatamente quem tem mais números. Vocês, mulheres, são a maioria numérica no Brasil. Vocês são mais de 50% da população brasileira. Mas não são maioria para os fins jurídicos. Eu faço parte da maioria. Eu, na história do Brasil, homem branco, meia idade, eu sou, e os meus pares, são aqueles que mais obtiveram vantagens na história do Brasil. Eu sou maioria mesmo. Sou homem, branco, meia idade, heterossexual, apesar de alguns alunos duvidarem, mas sou, católico, ainda é a maioria no Brasil, mas enfim, pode mudar, mas ainda é maioria. E sou torcedor do Flamengo. Eu sou maioria em todos os sentidos. Mas por que eu estou aqui, então? Por que a doutora Hélida me convidou? Porque uma das minhas maiores paixões na minha vida é o direito constitucional, é a Constituição. Eu dou aula disso há quase 30 anos. Sou apaixonado por isso. E o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, ele é muito claro. Abre aspas. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Bem, essa é uma meta constitucional, mas não é uma realidade. Eu vou falar por poucos minutos, até porque o evento é de vocês, mas eu quero falar sobre um aspecto que me parece importante, que me aflige, que me atormenta, que é a participação das mulheres na vida política. Participação das mulheres na vida política. Vocês têm ideia de qual é o percentual de homens e mulheres nos cargos públicos eletivos, ou seja, vereador, prefeito, deputado, governador, senador, governador? Vocês sabem qual o percentual? Primeiro, vocês acham que tem mais homem ou mais mulher nos cargos? Homem, exatamente, homem. A maioria é homem branco, como eu. O percentual, vocês têm ideia mais ou menos de quanto é? É isso. Então, nós homens correspondemos a 88% dos cargos públicos eletivos e vocês, mulheres, 12% dos cargos públicos eletivos. Assustador, não é? Porque vocês são até maioria, vocês são mais de 50% da população brasileira, então como se justifica isso? Como se justifica vocês, mulheres, ter apenas 12% dos cargos públicos eletivos? Tem várias explicações, eu serei breve. A primeira explicação é que vocês, mulheres, olha que loucura que eu vou falar. Vocês, mulheres, só adquiriram o direito de votar no Brasil há menos de 100 anos. Vocês adquiriram o direito de votar no Brasil em 1932, menos de 100 anos. Surgiu o voto feminino no Brasil, menos de 100 anos. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu falo como cidadão e não como político. É claro que os políticos que ocupam cargos públicos eletivos, cada qual tem muitas diferenças.
Muitas diferenças. Mas tem algumas semelhanças. Eu destaco duas. Me parece que um dos sonhos mais importantes daquele que entra na vida político-partidária, um dos maiores sonhos, e isso não importa se é direita, se é esquerda, se é centro. O primeiro objetivo é chegar no cargo público eletivo. Todos aqueles que entram na vida político-partidária, seja de direita, seja de esquerda, vai tentar fazer de tudo para alcançar aquele cargo público eletivo, para ser eleito. Outra semelhança, aqueles políticos que são eleitos têm como objetivo permanecer no cargo onde estão. Isso é igual para quase todo político. Ele quer chegar no cargo e, quando chega, quer ficar. Problema. Quais são os políticos que estão nos cargos hoje? 88% são homens. E saibam, eles vão fazer de tudo para continuar no poder. Como é que isso funciona na prática? Funciona assim. Os partidos políticos, eles têm uma certa liberdade para investir o seu dinheiro nas campanhas eleitorais, distribuir o fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha livremente ou quase livremente nas candidaturas. E aí, vocês acham, os partidos investem mais nas candidaturas dos homens ou das mulheres? Dos homens. É aquilo que eu falei, é o sonho de todo que está no cargo público é permanecer no poder, então, naturalmente, eles investem mais na candidatura dos homens. Aí, a Constituição brasileira, veja que importante, a Constituição brasileira tem algumas regras de proteção mínima das candidaturas das mulheres. Como os números são tão gritantes, a Constituição brasileira estabelece investimentos mínimos nas candidaturas femininas. Não é que a mulher vai ganhar mais do que o homem, de jeito nenhum, mas é que a mulher vai ganhar um mínimo no financiamento da sua campanha. Só para vocês entenderem, hoje no Brasil, o financiamento das campanhas políticas é majoritariamente público. No ano que vem, nas eleições do ano que vem, serão gastos nas campanhas eleitorais 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais de dinheiro público nas eleições do ano que vem. Ok. E aí, é claro, como se investe mais na campanha dos homens, os homens são mais eleitos e assim vai. Mas olha que loucura, amigas. Vocês acreditam que nas últimas eleições, os partidos, a maioria deles, não respeitou esse mínimo de investimento nas candidaturas das mulheres? Nem o mínimo os partidos respeitaram. Não todos, mas alguns partidos não respeitaram. Por essa razão foram multados, severamente multados pela Justiça Eleitoral. As multas alcançam bilhões de reais. Daí eu te pergunto, o que você acha que os partidos fizeram? Pagaram as multas? Não. Quase ninguém sabe o que eu vou contar. Mas no ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição, mudou a Constituição, sabe para quê? Para perdoar essas multas. Aconteceu isso. Os partidos não investiram nas candidaturas femininas, foram multados e mudaram a Constituição para perdoar as multas. Então, posso ser sincero com vocês? O sistema está contra vocês. Está muito contra vocês. Nós, homens, estamos fazendo de tudo para vocês não alcançarem os cargos públicos eletivos. Essa é a dura e triste verdade. As mulheres que hoje alcançam cargos públicos eletivos estão de parabéns, porque alcançar esses cargos para a mulher é muito mais difícil que para nós, homens. E para concluir, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns meses, que eu fiquei um pouco chocado. Eu estava conversando com uma amiga que é política, se candidata já a deputada estadual, há algumas eleições, nunca foi eleita, mas tem alguns milhares de votos, não é? E eu estava falando exatamente sobre isso. Como as mulheres são uma minoria tão pequena na vida político-partidária, nas eleições, e ela disse, realmente é assustador, precisamos mudar. Mas ela disse assim, mas Flávio, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou feminista, tem que mudar, eu acho que tem que mudar, mas atenção, eu não sou feminista, ela disse.
Eu olhei para ela e falei, interessante, convencemos você. Nós convencemos você. Olha só, nós homens brancos convencemos você. Convencemos você de que essa opressão histórica que a gente impõe a vocês, convencemos de que você não tem que brigar por isso, não. Você não tem que brigar em voz alta. Não, não, não. Você vai o quê? Fazer uma manifestação pública criticando isso? Não, isso é feminismo exagerado. Nós convencemos você que você tem que negociar. É isso. Vocês são 12% das políticas eleitas no Brasil e a gente diz, não grita não, não seja histérica, que aliás é uma frase machista toda a vida, não seja histérica, não seja feminista, dialoga com a gente. Meus amigos, minhas amigas na verdade, nesse momento me parece que dialogar não basta. 12% dialogando com 88%, veja, que diálogo é esse? Mudaram a Constituição para perdoar as multas daquelas normas que infringiram os direitos de vocês. Então, a minha lição é o seguinte, não fiquem em silêncio, não. Não fiquem em silêncio. O feminismo estigmatizado hoje no Brasil, como se fosse uma doença, como se fosse um mal, na verdade é lutar pelos seus direitos. E a luta pelos direitos não acontece em silêncio. Não dá para ficar em silêncio diante de injustiças. Tem uma frase do Dante Alighieri, aquele escritor italiano que dizia no livro O Inferno, ele dizia, o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que permaneceram em silêncio em tempo de crise moral. E nós vivemos numa crise moral profunda. Esse modelo brasileiro que prestigia a nós homens de alcançarmos os cargos públicos eletivos é absolutamente imoral. E para lutar contra a imoralidade, vocês não podem permanecer em silêncio. Parabéns aqui pela organização do evento, que fez dessa maneira aqui, todos um do lado do outro, porque, afinal de contas, cargos públicos são temporários, mas a essência que trazemos dentro de nós, essa é para sempre. Minhas queridas amigas e eventuais amigos que estão aqui no canto, boa tarde a todos vocês.